Olá, jovens, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Você está na OCUF, eu sou o pastor Lucas e venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar, ou melhor, vamos dar continuidade ao que foi falado semana passada, no vídeo anterior que nós falamos sobre missões. Hoje nós vamos falar sobre a cultura nas missões, cultura do reino e a cultura natural. Um missionário que quer ser missionário precisa ser preparado. Em primeiro lugar, nós falamos sobre essa nova etapa da OCUF, sobre santidade. Depois falamos sobre missões, como ser um missionário. E hoje, sobre cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura para o conhecimento de um missionário. Não saia daí, fique até o final, que eu tenho certeza que o seu entendimento vai se abrir quanto a essa mensagem e tenho convicção que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu espírito. Você que está vindo pela primeira vez, eu sou o pastor Lucas, sou pastor auxiliar do nosso querido e amado pastor Cris Duran. Estou à frente do Step One, a primeira parada onde apresenta as doutrinas da igreja. Os cultos do Step One acontecem todas as sextas-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube da UCI, ouci.br. Você que ainda não é inscrito e deseja fazer parte e acompanhar também a playlist do Step One, você pode se inscrever no final desse culto, ouci.br. Aperta o sininho, assim fica por dentro de todas as notificações de clipes que nós possamos estar ali colocando no canal do YouTube, as mensagens, as pregações, inclusive as pregações da OCUF, que é o nosso querido David Mateucci, que é líder dos jovens aqui na nossa igreja. Por enquanto, estou substituindo ele, nós vamos entrar numa nova etapa da OCUF, um novo quadro, novos temas, vai ser importante aí para o seu crescimento espiritual, essa nova pegada que a OCUF vai apresentar para todos os jovens da igreja. Você que tem 17 até 30 anos de idade, você pode fazer parte do grupo de jovens da OCUF, ser participante, participar das vinhas dos jovens na OCUF. Nós temos também a abertura para os adolescentes. Os adolescentes de 13 até 17 anos participam do Meet todos os sábados com a nossa querida pastora Fátima. E as crianças com a nossa queridíssima Esté, que também é líder na OCUF, trazendo louvores para todos nós. A Esté está ministrando na OC Kids todos os domingos, às 15 horas. Não fique de fora de toda essa programação. Inscreva-se no canal do YouTube, participe, aperte o sininho e os cultos oficiais da nossa igreja, todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, no canal do YouTube, Cris Duran Oficial com 2F. Você que não é inscrito no canal do YouTube do pastor Cris Duran, que é presidente dessa igreja, desse ministério, por favor, no final, inscreva-se, participe, fique por dentro também dos lançamentos, dos vídeos, dos clipes, acompanhe também nas playlists do Spotify, da Disney, das plataformas digitais e seja edificado com as canções que lá estão, tanto do pastor Cris, como da Esther Duran, como também do nosso querido David Mateucci. Meus amados, hoje tem uma mensagem especial para todos vocês. Eu quero prepará-los e dar ênfase a um assunto muito importante. Muitos falam e já se comprometeram com o presbítero David no hashtag Eu Irei. Então, se você quer ir mesmo para as missões, se você quer ser um missionário, um evangelista, aprenda sobre esses cultos. Quem não viu o culto da semana passada, coloque na sua agenda, no seu bloco de notas, como anotação principal para que você possa ver e entender a respeito de um missionário, a vida, a conduta de um missionário, para que você possa entender o culto que vai ser pregado hoje, porque é uma continuidade daquilo que Deus queria falar com você, jovem. Então não saia daí para que nós possamos ser edificados e juntos ter maior entendimento sobre missões. Vamos orar, colocar esse momento tão especial na presença de Deus e deixar com que o Espírito Santo de Deus use a minha vida para poder abençoar a tua vida. Pai amado celestial, muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, por esse momento. Usa meus lábios para poder estar ministrando para todos os jovens aqui presentes. Abra o entendimento, Senhor, traz conhecimento da Tua Palavra e que cada um possa sair daqui totalmente edificado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, quero Te agradecer,
te louvar e te exaltar por esse momento, estar em comunhão com a tua igreja. Cerca a nossa casa com os teus anjos, repreendo todo espírito de contenda, tudo aquilo que tentar roubar a mensagem que vai ser ministrada aqui nessa noite, e que o jovem possa entender a primícia que vai receber hoje, vinda diretamente do teu trono, Senhor. Muito obrigado, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos para todos sempre. Amém. Meus amados, cruzando fronteiras. A missão de Cristo em diversas culturas. Já parou para pensar sobre esse assunto? Qual foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo em diversas culturas? O que ele ensina? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? O cruzar as fronteiras? Bom, semana passada eu falei sobre uma preparação. Eu falei sobre a preparação da língua, eu falei sobre a preparação espiritual, uma cobertura. Falei do conhecimento da palavra de Deus. Para ser um missionário precisa conhecer as Escrituras. Falei sobre tudo isso. Hoje irei falar a respeito da cultura que atrai um missionário, ou seja, cruzando as fronteiras. A missão de Jesus Cristo em diversas culturas. A missão da palavra de Deus entrando em diversas culturas. Bom, vamos pegar o texto bíblico aqui de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22, né? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Fiz de tudo para todos, o apóstolo Paulo dizendo, né? Para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Uau, que tremendo, que poético, que amor. Ele fez tudo. Ele se fez, fiz-me de tudo para todos. Uau! Para que por meio chegar a salvação para alguns. Por meio da palavra, das oportunidades, levar a salvação para alguns. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus chama seus seguidores, nós, a sua igreja, para fazer discípulos de todas as nações, o que envolve entender e respeitar culturas diferentes. Entendeu esse ponto? Envolve, nós devemos entender a respeitar culturas diferentes, porque é um chamado de Jesus para nós ir por todo o mundo, por todas as nações e fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, envolve isso para nós que nós possamos entender, respeitar culturas diferentes. Bom, um exemplo claro que eu vou passar para todos vocês é o apóstolo Paulo, que se adaptava aos diferentes contextos culturais para pregar o evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10 ao 23. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, retifico, até o 23. 19, 20, 21, 22 e 23. Diz assim a palavra: Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, a fim de ganhá-los para Cristo. Voltamos lá no início, o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Uau, que tremendo! Quando nós entendemos isso, o apóstolo Paulo
ele se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de gentio, de grego para ganhar os gregos, de gentio para ganhar os gentios. Ele se fez de romano para ganhar os romanos, se fez de fraco para ganhar os fracos. Ou seja, ele entendeu a respeito de como falar com uma pessoa que é menos instruída na palavra de Deus. Ele também se posicionou e entendeu como falar com um grego, como falar com um romano, pessoas mais instruídas na palavra, na literatura, no conhecimento. Ele se fez de conhecedor, ele se fez de escriba, ele se fez de doutor da lei para falar com os doutores da lei. Ele colocou o seu anel apostolado, vamos se dizer assim, para estar em meio aos mestres e os fariseus, mas também se fez de fraco na fé para falar com um senhorzinho, uma senhorinha que não tem conhecimento da palavra. Falar palavras simples que ensina a pessoa a reconhecer Jesus Cristo, reconhecer o evangelho da salvação, mas também falar com pessoas cultas. Ele se fez de judeus para ganhar os judeus, né? Mas, olha só, assim também quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Ele vive fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que ele está se corrompendo, porque a própria palavra diz assim: isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Moisés. Entretanto, ele está debaixo da lei de Cristo, ganhando vidas. Lembra o que acontecia no dia de sábado? Os fariseus apontavam e criticavam Jesus Cristo porque ele estava ensinando e curando no sábado. E assim, na lei de Moisés, era impossível um rabino, um mestre da lei, quebrar esses princípios. Por isso que Jesus Cristo era confrontado. Afinal, Jesus Cristo também era um rabino. E por ser um rabino, fazia parte dentro do sinédrio e deveria cumprir a lei de Moisés, mas Jesus descumpria no ponto de vista dos fariseus. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. A lei de Cristo, antes da letra, o mais importante que a letra é fazer a caridade, é fazer a bondade, é levar a palavra, é levar o amor, o alimento eterno, é levar cura para aquele que está depressivo, para aquele que quer se matar. E isso se cumpre a lei de Cristo. E o apóstolo Paulo diz claro aqui, isso não quer dizer que eu não obedeça a lei de Moisés, a lei de Deus. Pelo contrário, eu estou debaixo da lei de Cristo, estou fazendo também o que Cristo mandou fazer. Uau! Quando estou entre os fracos, eu me torno fraco. Também assim, a fim de ganhá-los para Cristo. Paulo não perdia a oportunidade, sendo ele um missionário. Qual é a característica de um missionário? Qual é a característica daquele que tem missões cruzando essas fronteiras? Vamos entender, meus queridos? Bom, nós vamos ter desafios, e os desafios serão colocados até mesmo a nossa fé à prova, né? Em Atos capítulo 17, versículo do 22 ao 23, diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, isso, na Grécia, né? Disse assim: homens atenienses, em tudo vos vejo, em tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vós honrais, não conhecendo, vos anuncio. Ou seja, o ponto principal de Paulo era as missões, era anunciar o Deus desconhecido, porque de todos os deuses que tinha na Grécia, de todos os deuses que tinha próximo ao Panteão, de todos os deuses que tinha em Atenas, tinha um altar ao Deus desconhecido, que era o nosso Deus, que para eles era chamado Deus desconhecido. E Paulo disse: eu vos anuncio, eu irei vos anunciar a respeito desse Deus. Então, porque eles não queriam o intermédio de Jesus Cristo, eles não queriam o intermédio do Deus da vida, o Deus dos hebreus. Para eles,
Era um Deus desconhecido, mais um Deus dentro da sua cultura. E Paulo anunciou o verdadeiro evangelho, se fazendo de grego para ganhar os gregos. Agora, o ponto principal nas missões, muitas das vezes envolve enfrentar barreiras de cultura e logísticas. Você sabia disso? Paulo, em Atenas, é um exemplo de como observar e entender a cultura local, porque ser uma ponte para compartilhar o evangelho, ou seja, retifico, ele entendeu a respeito da cultura local, e isso pode ser uma ponte para compartilhar o evangelho. Ele entendeu que os atenienses amavam outros deuses, até mesmo adoravam um Deus desconhecido, não conhecia, mas adorava. É mais um Deus, vamos adorá-lo, vamos cultuar, mas não sabia a respeito daquele Deus desconhecido. E Paulo entrou no jogo, entrou no entendimento deles. Ok, eles adoram um Deus desconhecido, mas na realidade aquele é o verdadeiro Deus e eu vou explicar para eles a respeito desse Deus desconhecido. Ele não chegou falando que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pelo contrário, ele falou, tem um Deus desconhecido ali, vamos lá, vamos fazer um culto lá, ao pé daquela estátua daquele Deus desconhecido, e lá eu vou te explicar o verdadeiro Deus. Uau! Paulo, ele aproveitou a cultura, o entendimento cego dos gregos para trazer livramento de uma mente sodomizada, uma mente pecaminosa, de uma mente escravizada, de uma mente egípcia, uma mente grega que adorava outros deuses. Paulo trouxe o entendimento do verdadeiro evangelho. Agora, há histórias de missionários que tiveram que aprender novas línguas e se adaptar, e usar como estratégia para o evangelístico ter submissão à cultura para o reino. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8, olha só o que a palavra de Deus diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Então, olha só, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo, mas não ser maior do que Cristo, não ser igual a Cristo, mas ter o mesmo modo de pensar. Porque quando você tem o mesmo modo de pensar, você aplica os ensinamentos de Jesus Cristo. Você aplica a verdade do Evangelho. E você não somente aplica, mas como você vive isso, isso é visto por todos que você tem algo bom a oferecer. E Paulo tinha algo bom a oferecer para os atenienses. Paulo quis apresentar o que eles queriam receber. Entretanto, eles não sabiam o que iriam receber. E Paulo apresentou, ele se fez de grego para ganhar os gregos. Meus amados, o principal ponto aqui é seguir o exemplo de Cristo. Primeiro ponto, ok? Ele se humilhou e se tornou servo. Para ser um evangelista, um missionário, você tem que ser servo, você tem que servir. Servir, trabalho braçal, servir, ajudar, servir, né? Assim, os missionários que se submetem ao serviço devem entender também sobre a cultura local, para servir melhor, para se servir de melhor testemunho e ter oportunidade para testemunhar. Para isso, tem que estar preparado. Preparado para estar em missões. Preparado para ser um missionário. Exemplo de missionários que adotaram trajes e costumes locais para integrar melhor a cultura, a comunidade e ter um impacto transformador para o Evangelho com propósito. Mais uma vez, a Bíblia relata ações do apóstolo Paulo, se fazendo de grego para ganhar os gregos, judeus para ganhar judeus, para ganhar os gentios para ganhar os gentios, e assim se fazendo de romano para ganhar os romanos, mas nunca deixando a lei de Deus e os ensinamentos de Cristo, porque o meu testemunho converterá aquele que não tem testemunho para dar, porque eu serei um atrativo a mais para aquele que nunca viu um bom testemunho. Eu farei a diferença. Não é qualquer um que pode evangelizar em uma balada.
Não é qualquer um que pode evangelizar no carnaval. Não é qualquer um que pode evangelizar na festa do Peão Boiadeiro de Barretos. Não. Eu já vi muitas ações da Jocum na festa do Peão Boiadeiro de Barretos. A minha pergunta é, aquelas pessoas vão reter mesmo? E quem está levando a palavra está preparado para levar a palavra para essas pessoas, para ir na boca de fumo, para ir no centro de prostíbulo, para ir nas aldeias indígenas? A preparação se faz com o entendimento das Escrituras Sagradas. Assim sim, do momento que existir um Paulo capaz de fazer de gentil para ganhar os gentios, de não-judeus para ganhar os não-judeus, então Paulo está preparado, porque Paulo, mesmo não cumprindo os ensinamentos da lei de Moisés, ele estaria cumprindo os ensinamentos da lei de Cristo. Uau! Que tremendo! É necessário ter um Paulo. É necessário saber sobre missões. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Aleluia! O objetivo final das missões, meus amados, é ver todas as nações, tribos e línguas louvando a Deus. A diversidade cultural é celebrada no reino de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Esse é o objetivo das missões. Agora, outro ponto fundamental são testemunhos de conversões, de diferentes chamados, um chamado à juventude. Bom, é um desafio. Isso é um convite aos jovens a se considerarem o seu papel na missão, que seja apoiando missionários, aprendendo sobre outras culturas, ou mesmo se preparando para servir como missionário. Para isso, é necessário pedir direcionamento, é necessário ser orientado por um pastor, por uma igreja que entenda a respeito de missões. Não é qualquer um que vai para as missões, não é qualquer um que se torna um missionário, principalmente aquele que não conhece a palavra de Deus. Agora, entender sobre cultura é ter uma mente aberta para estudar, porque não basta ser espiritual, apenas levar para o âmbito espiritual, mas também deve ter entendimento de conhecimento e cultural. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito aqui de alguns tópicos da cultura indiana. Por exemplo, vamos fazer um estudo aqui. Em primeiro lugar, você tem que entender diversidade religiosa. Na Índia tem uma grande diversidade religiosa. Isso você deve entender. O hinduísmo é a religião dominante na Índia. Muitos deuses, conceitos, dogma e karma. Isso faz parte do hinduísmo na Índia. Por exemplo, a Índia adora ratos. Há um templo de ratos. Ratos. Simplesmente ratos. Adora bois. Bois são santos. A Índia tem veneração por alguns animais. E são milhares de estátuas de ídolos. E o hinduísmo é a religião dominante na Índia. Qual mais são religiões na Índia? O islamismo, cristianismo, o sikhismo e o budismo. São religiões significativas com tradições próprias na Índia, com práticas espirituais, meditação e yoga, são costumes e transcendem fronteiras religiosas, que transcendem fronteiras religiosas. Ou seja, a Índia, ela tem uma grande diversidade religiosa implementada em sua nação. O que mais podemos entender a respeito da Índia? Línguas e comunicação. A língua na Índia falada são 22 idiomas, 22 línguas faladas na Índia, consideradas línguas oficiais. O hindi e o inglês
amplamente são usados, útil para aprender frases básicas e locais. Agora, as que mais são usadas é o hindi, né? O inglês é mais para aprender frases básicas e locais. Dentro da Índia, se tem uma comunicação que pode ser indireta, a respeito de um determinado assunto ou não, ou como pode ter uma comunicação direta, essencial para títulos e formas de tratamentos, que é importante para a cultura indiana. Dentro da Índia, nós vamos encontrar os costumes sociais e culturais, hierarquia e respeito. Valorização da hierarquia social e respeito aos mais velhos. Família, estrutura familiar extensa, muitas das vezes vivendo juntas, ou seja, geração em geração vivendo na mesma casa. Comportamento, você tem que entender sobre o comportamento. Modéstia no vestir e comportamento de trajes tradicionais, apropriado em certos contextos, trajes onde a mulher não expõe a sua sensualidade, isso faz parte da cultura indiana. Você tem que aprender também a respeito de comida, etiqueta, a mesa de um indiano. Comida, a cozinha ela é diversa, com muitos pratos vegetarianos, refeições do estilo comunitário, também muito tempero, muita picância. O curry é um dos temperos que sobressai na Índia, né? Sobre etiqueta, comer com a mão de uma forma direta, comida vista e sagrada, isto é de uma forma vista e sagrada, retifico, por todos, você comer com a mão de forma direta, sentar, estar sempre meio as pessoas, não comer com garfo e faca, é uma questão de cultural, de tradição, coisas mais antigas dentro da raiz da cultura indiana. Festividades e celebrações. Bom, aqui tem o Eid, Holi, Diwali, entre outros, reflete diversidade da cultura e da religião, todos ligados à religião. Tradições específicas, incluindo orações, decorações e muitas comidas e especiarias. Ok? É importante entender sobre a sensibilidade religiosa na Índia. Alguns apontam em que o missionário deve respeitar as práticas locais, abordar a religião com sensibilidade. Por exemplo, você vai na Índia, você não pode confrontar diretamente o Islã, você não pode confrontar o hinduísmo, você não pode chegar e querer quebrar as estátuas dos deuses ou até mesmo chutar os ratos ou maltratar uma vaca ou dizer que isso não é santo. Você deve entender até que ponto você tem a sua liberdade de expressar a sua opinião sobre a religião local e abordar sobre religião com sensibilidade. Questões sociais, um sistema de casta e desigualdade muito grande, principalmente desigualdade de gênero, são desafios sociais e seres compreendidos. A mulher quase não tem sua voz ativa, o seu papel ativo dentro da sociedade dos indianos. É necessário uma preparação cultural e uma adaptação cultural. É necessário preparar-se a diferentes práticas e normas culturais. É necessário ter paciência, humildade, são fundamentais a você entender quando você entra dentro da cultura indiana. O conhecimento local, é necessário você saber das adversidades e também de áreas específicas, valorização, variação culturais, regionais significativas dentro do próprio país. É necessário conhecer sobre a cultura, é necessário conhecer sobre a flora, a fauna, é necessário conhecer tudo a respeito de um país, quando assim você decide ser missionário. Quando você quer ser missionário, em primeiro lugar, precisa ser preparado na palavra, tem que ser sisudo nas escrituras, precisa ser um apóstolo Paulo, precisa ser um Paulo da vida. Ah, pastor Lucas, mas é difícil. Então se prepara. Eu irei. Não vá de qualquer forma para a Índia, senão lá você pode ser assassinado.
lá você pode ser morto, lá você pode ser preso, lá você pode passar vergonha. Se você não sabe falar inglês, o que vai fazer na Índia? Se você não sabe falar a língua local, não estuda a língua local, o que vai fazer na Índia como missionário? Se você não está apto e preparado para experimentar comidas de rua, o que vai fazer na Índia? Se você não gosta de temperos fortes e picantes, o que vai fazer na Índia? Se você se choca com muita facilidade com o rio podre boiando corpos de pessoas, o que vai fazer na Índia? Paulo se fez de grego para ganhar os gregos. Imagina se Paulo fosse à Índia e tivesse que tomar banho naquele rio imundo que tem na Índia. Ele teria que tomar banho naquele rio, apenas para ganhar a confiança de alguns indianos, para entrar na tribo dos indianos e para levar Jesus dentro dessa tribo. Há muitos policiais que se disfarçam dentro de organização para destruir o império da organização criminosa, para buscar a cabeça da serpente e esmagá-la. É assim também no reino espiritual. Para que eu possa ser um missionário, eu devo estar preparadíssimo. Em primeiro lugar, conhecendo as escrituras sagradas, tendo uma cobertura que te orienta, e depois conhecer a cultura local, ter informações, ter aptidão, vontade, desejo de aprender sobre aquela cultura. E isso leva muito tempo. Você deve até mesmo ganhar um indiano para que eles ganhem a tribo dos indianos. É assim que funciona. Porque você não vai conseguir entrar, porque muitas das vezes a gente pode ser excluído por ser um estrangeiro. Perdão, pode ser excluído por ser um estrangeiro. Então cabe a se preparar, a conhecer sobre cultura e atravessar fronteiras, meus amados, é realmente ser um Paulo preparado para as missões. Agora a pergunta que eu faço: vocês estão preparados para as missões? Hashtag eu irei. Sabe o que significa hashtag eu irei? Significa irei me preparar, irei estudar mais a Bíblia, irei orar mais, irei me santificar, irei me consagrar, irei jejuar, irei ler, irei meditar, eu irei ouvir, irei me submeter, irei estudar, irei aprender, irei servir. Uau! Sendo assim, venham comigo, as missões nos esperam. Aguardo você no próximo domingo, irei trazer uma mensagem maravilhosa para o seu coração. E até lá, um forte abraço para todos. Hashtag eu irei. Até lá.